Oi, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do Pod Pós. E dessa vez vamos debater um pouco sobre jornada de trabalho, em específico para as residências em saúde. A gente está vendo aí que a Câmara de Deputados aprovou um projeto de lei que reduz a jornada de trabalho a 6 por 1 para 5 por 2. Mas quando a gente olha para os residentes em saúde, os residentes eles estão submetidos a uma carga horária de 60 horas semanais. É isso mesmo que você está escutando e está nos ouvindo. 60 horas semanais. E para debater aqui um pouco sobre isso, nós chamamos aqui o nosso diretor de saúde, o João Marcelo. Queria que o João Marcelo pudesse dar um oi aqui para nossa galera. Olá, gente. Sou João Marcelo, sou sanitarista, né? Hoje represento os residentes na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, levando a pauta dos direitos dos residentes para esse espaço tão importante, né, para a gestão das residências. É o lugar onde as decisões fazem com que chegue em nossas vidas, né, como residentes. Somos nós, residentes, que sentimos o impacto de qualquer tomada de decisão nesse espaço. E temos aqui também o nosso diretor de direitos, o Christopher, que é doutorando em antropologia aqui no Museu Nacional da UFRJ. Seja muito bem-vindo, Christopher. Oi, oi, gente. Esse é um debate muito importante a ser travado. Parabenizar a NPG, né, e ao João Marcelo, ao Vinícius, por estar realizando mais esse episódio do Pod Pós, trazendo um tema muito importante para os pós-graduandos, para os residentes, e que eu tenho certeza que são afetados e que isso aqui é de alta relevância para o debate que a gente está enfrentando em torno da carga horária e da situação dos residentes. Então vamos debater aqui um pouco sobre essa questão da jornada de trabalho para os residentes, vinculando aí essa temática aí da escala 6 por 1, que é muito importante, porque a gente ainda tem uma batalha para travar no Senado Federal. Nós temos visto aí, meninos, crescer um movimento muito grande de debate público, né, sobre a questão da jornada de trabalho. A produtividade aumentou, mas o descanso das pessoas não. A gente tem aí uma jornada de trabalho muito exaustiva. E parece um paradoxo, né, a gente discutir o principal debate político do Brasil ser a redução da jornada de trabalho, mas as residências em saúde, que é uma importante política aí de formação de recursos humanos, os residentes precisam executar aí mais de 60 horas semanais. E aí eu queria trazer aqui alguns dados. Primeiro, apresentar para quem está aí em casa essa cartilha aqui, que é a nossa cartilha do Vida Além da Carga Horária, que é uma campanha nacional que a NPG lançou no ano passado para a gente se debruçar sobre o debate das residências, né? E aí, antes de passar aqui para os meninos, eu queria colocar aqui para vocês alguns dados. Nós fizemos um levantamento. Primeiro, a carga horária das residências no Brasil é 60 horas semanais, ok? Beleza. Mas aí, quando a gente compara a carga horária com outros regimes de trabalho, inclusive internacionais, a gente tem aqui, ó, a jornada de trabalho é maior do que a jornada colocada ali como ideal pela Organização Internacional do Trabalho. Então, a jornada aí da OIT é 48 horas, o que a nossa carga horária das residências se torna 25% a mais. A Constituição Federal, até então, garante ali 44 horas, o limite de 44 horas semanais para os brasileiros. A carga horária das residências já é superior em 36%. Quando a gente vai ver a média de profissionais de saúde no Brasil, a carga horária das residências é 57 maior do que aí os próprios profissionais de saúde no Brasil, né. Então a gente vê aí uma discrepância muito grande do que acontece, o que é a jornada de trabalho no mundo, né. E aí, João, eu queria um pouco, te ouvir, né. Então a gente precisa colocar esse debate enquanto descanso, enquanto saúde mental, né. E aí, João, eu queria te perguntar, assim, essa luta pela redução da carga horária, ela é uma luta setorial ou ela faz parte, de fato, de um projeto político, de um debate que a gente possa priorizar o direito ao tempo, ao descanso e à dignidade dos residentes? Então, essa luta, né, é uma luta que representa um segmento muito importante, né, da nossa sociedade brasileira, que são os profissionais de saúde, né. Muitos dos residentes, sustentam a funcionalidade dos serviços públicos de saúde no nosso país. E eles, estão, claramente, né, sobrecarregados. Quando a gente pega a carga horária total de uma semana, são de 158 horas,
né? Se a gente reduz as 60 horas de trabalho, chegamos a um número, né, de 108 horas. Então, se a gente retira, né, 2 horas por dia para transporte, nós temos aí as 8 horas, né, de sono que precisamos ter, que é o recomendado para que tenhamos, né, uma vida saudável, apesar de não ter como dentro das 60 horas semanais. Sobramos um pouco mais de 30 horas, e que se a gente pegar essas 30 horas para dividir pelos 7 dias da semana, ficamos sem tempo para nos preparar para chegar até o trabalho, né? Como é que a gente vai lavar roupa? Como é que a gente vai preparar a alimentação da semana? Como é que a gente vai usar esse tempo para o lazer, né? Para viver com a nossa família. Então, é uma situação bastante delicada, né? E estamos em momentos que podemos fortalecer ainda mais esse debate. Né? Como o Vinícius apresentou, a luta contra a escala 6 por 1 é algo que traz um lugar de pensar também a jornada de trabalho da residência. Hoje, se a gente calcula, né, essa jornada de trabalho, nós trabalhamos mais do que uma carga horária 7 por 0, considerando as 8 horas diárias, né, em média aí de trabalho. E 8 vezes 7, né, dá 56, e estamos aí com as 60 horas. Então isso é muito preocupante, né? Isso leva à exaustão, leva à desistência dos residentes aos programas de residência, e isso também leva ao adoecimento dessa população, né? Então nós, profissionais residentes, fazemos esse apelo em todos os espaços onde podemos conversar sobre as residências, para que ela seja uma pauta sobre a saúde mental dos residentes, mas também sobre a qualificação desse processo de formação tão importante para o nosso Sistema Único de Saúde. E nesse debate é que, quando a gente olha a carga horária, né, para quem não conhece as residências em saúde, a carga horária de 60 horas ela se divide em atividades teóricas, práticas e as atividades práticas. Cerca ali de 80% da carga horária total precisa ser ali integrado à prática e a teórico-prática, né, e isso aí é em especial na inserção ali nos serviços de saúde, né. E esse debate da carga horária ele também levanta um outro debate sobre a própria precarização da mão de obra, né, dos trabalhadores ali no Sistema Único de Saúde, e a própria perspectiva da educação permanente, né. A gente não pode esquecer que as residências em saúde estão inseridas numa política maior, que é a Política Nacional de Educação Permanente, e a política para que a gente possa continuar e aperfeiçoar aí essa mão de obra. E aí, Christopher, na sua ótica, assim, e dialogando muito com o que o Brasil tem debatido sobre a redução da jornada de trabalho, qual é o seu olhar, em especial, como um antropólogo, um doutorando em antropologia? Eu acho que é primeiro reafirmar, e nunca é o bastante, a gente sempre precisa tem que reafirmar isso, sobre essa condição híbrida do trabalhador, né, do pesquisador, de que o que a gente produz é trabalho também, educação é trabalho. Acho que a gente foge dessa lógica de achar que a produção científica, está em um outro local, que não também essa condição híbrida que a gente vive de estudar e ser estudante e trabalhador. E eu falo isso desde a iniciação científica, tá? A gente não leva isso só para a condição do pós-graduando. Desde a iniciação científica, o trabalho que o garoto, a garota tá fazendo dentro do seu laboratório, dentro da própria residência pedagógica também, que é uma realidade hoje das licenciaturas, né, de um programa que foi implementado em 2019, que tem atuação hoje, é também um trabalho. Então existe uma concepção ontológica do que é trabalho no Brasil. E eu acho que o debate precisa perpassar sobre isso, sobre um debate ontológico da compreensão do que é trabalho, né. E aí a gente tem esse debate hoje que mudou a narrativa, porque os trabalhadores brasileiros não aguentam mais essa escala 6 por 1, então deu uma pressionada dentro do Congresso Nacional, e hoje todo mundo quer dizer que a escala 6 por 1 é uma conquista sua, todo mundo quer chamar de sua, só que essa não é a realidade, por exemplo, ainda dos residentes. Assim como, por exemplo, a previdência, que nós avançamos no Congresso, ainda estamos nesse avanço no Senado. A conquista da previdência para os pós-graduandos é bater o martelo do reconhecimento do que o que a gente faz é trabalho, né, porque é um começo de um direito trabalhista fundamental e importante. Então, isso não se aplicando para os residentes, é algo que a gente precisa se ater.
a essa discussão, que é considerar que o que a residência faz não é trabalho. Se essa redução da jornada de 60 horas não acontecer para a residência. Então, eu acho que nós precisamos enfrentar um debate, e isso perpassa em todos os ambientes, inclusive dentro das nossas instituições, né? O debate público, o debate institucional, o debate com a CAPES e com todo mundo que todos os espaços que pensam e formulam sobre a política das residências e da concepção do que é pós-graduando, e fazer uma disputa ontológica, né? Do que é trabalho no Brasil, para a gente poder impedir que essa escala que é desumana, no beira a desumanidade, é desumana, é uma sobrecarga para os residentes em todos os níveis, né? Que eu acho que você pode comentar um pouco mais sobre isso, mas é uma escala desumana em todos os níveis para os residentes, mas assim como para os outros pós-graduandos também, que enfrentam realidades similares. Por exemplo, Vini, a gente tem exemplos e chega denúncias para a gente na própria UFRJ e outras universidades que tem unidades acadêmicas pedindo para o pós-graduando bater ponto com o risco de ele perder a bolsa. E isso é uma preocupação que nos gera atenção em torno dessa discussão, porque o que é mesmo a bolsa hoje? Ela é uma bolsa que condiciona a gente a uma posição de trabalhadores, cientistas trabalhadores, ou é só uma bolsa de manutenção da gente nesses espaços? A gente precisa discutir isso, porque beleza, se quer tratar a gente como trabalhador, então precisa reconhecer a previdência, precisa reconhecer a 13ª bolsa, precisa garantir que todos os direitos que um trabalhador comum tenha seja aplicado para o pós-graduando. Ou então a gente vai ficar aqui sendo esculachado, tendo que bater ponto para poder não perder nossa bolsa e não ter nenhum direito como outros trabalhadores têm, né? Como um CLT tem, por exemplo, como um concursado tem. Então esse é um debate muito sério que a gente precisa travar sobre a concepção do que é trabalho, né? E entender que a nossa condição ali de estudantes, de que a educação também é uma produção laboral o que a educação brasileira faz hoje. O que os estudantes fazem hoje é também uma produção laboral. Eu acho que isso é muito importante estar presente no debate. E esse debate mostra que, de fato, o pós-graduando, né? Tanto o mestrando, o doutorando, quanto os residentes, eles possuem ali. Nós estamos imersos, de fato, num ambiente que é muito contraditório sobre essa questão do trabalho, né. Inclusive, se a gente até fazer a comparação, os residentes à primeira vista, possuem um pouco mais de direitos do que os mestrandos e doutorandos. Mas quando a gente vai ver, de fato, no dia a dia, a gente vê que isso acaba desaparecendo, né. Então, existe um paradoxo nesse processo de formação, né, dos residentes, e a pergunta talvez central é: qual é a justificativa pedagógica para as residências continuarem no século XXI a ser 60 horas semanais, né? E a gente fala 60 horas semanais, inclusive, numa perspectiva de que, para alguns perfis de residência, essa carga horária é muito maior. Então, se a gente pega os residentes de perfil hospitalar, aqueles que dão plantão, a gente inclusive fez um levantamento, né, João, enquanto a NPG tinha residentes ali que estavam tendo que desempenhar 100 horas, 105 horas, né, durante a semana. Tem residente que vai para casa apenas para tomar banho e ele vai ter que escolher entre comer e dormir para depois voltar ao serviço. Então essa é um pouco, da realidade que a gente está tratando, né. E um debate de fundo disso, de qual é a justificativa pedagógica, é também para a gente poder debater o residente enquanto mão de obra dentro do Sistema Único de Saúde. Porque não é o objetivo das residências isso, mas a gente sabe que na prática é isso que acontece. O residente ele acaba sendo uma mão de obra ali precarizada para poder suprir os serviços de saúde, né. E aí eu queria trazer também mais dados que está presente na nossa cartilha. Vejam, a bolsa mensal do residente, ela equivale a R$ 4.106. Existe o desconto do INSS, e isso aí a bolsa acaba ele recebendo um valor bruto de R$ 3.654.
Quando a gente vai comparar isso com as horas que ele trabalha durante a semana, a gente vai ver que a remuneração por hora trabalhada é R$ 15. E isso aqui está muito inferior à praticada aí por profissionais de mesma qualificação. E muitos residentes acabam executando ali o que a sua profissão de base, executa, né. Então, de fato, quando a gente olha para o cenário dos residentes, a gente vê aí uma substituição de profissionais que deveriam ser contratados no Sistema Único de Saúde pelos residentes, né. Então os residentes assumem essas responsabilidades nos serviços, mas sem direitos trabalhistas como FGTS, como adicional noturno, como o própria, insalubridade, né. Então, existe aí toda essa perspectiva. E aí, João, a partir da sua representação na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, qual é o cenário que você avalia, em especial agora que a gente mudou a composição da comissão? Você tem, perspectiva para que a gente possa travar esse debate dentro da comissão? Então, claro que o principal interessado, né, em reduzir as 60 horas semanais é o próprio residente, né, e não é uma decisão unânime dentro da comissão nacional. Até porque se fosse, né, nós já teríamos conseguido há mais tempo, né. Então para isso será necessário ainda muito trabalho, mobilização e articulação. E será necessária a ajuda também de cada residente, né, para que a gente consiga tocar as nossas atividades, né, e reivindicar nossos direitos. Quando a gente analisa a proposta das residências, né, desse espaço de formação, nós ouvimos muito, né, que a residência é uma formação padrão ouro. E nós residentes nos olhamos durante esse processo de formação e nos perguntamos, né, padrão ouro para quem? Porque a quantidade de residentes que se encontram, né, em estado de adoecimento mental devido a esse processo é muito grande, né, e a gente tem acompanhado isso de perto dentro da Comissão Nacional. Recebemos diversas solicitações de trancamento de programa de residência, né, de matrícula de residência, devido à questão da saúde mental. Hoje não é garantido, por exemplo, que a gente faça um acompanhamento médico de prevenção ou até de tratamento. E isso é muito difícil, porque essa carga horária que a gente fica devendo para fazer essa consulta, ela precisa ser paga. E ser paga, né, futuramente, sem a seguridade de uma bolsa adicional, né, o que é pior, porque as residências, ela é uma formação de dedicação exclusiva. Então como é que um residente em situação de vulnerabilidade vai conseguir pagar essa carga horária, sem ter a seguridade dessa bolsa, É só né. para quem está aí escutando, para poder ficar mais claro para você que não é residente e poder entender, o que o João está falando é que, os residentes eles possuem direito a faltar 25% da carga teórica, mas da prática não tem direito nenhum. Então se você é residente e você adoece, por exemplo, fica ali com os 2, 3 dias de atestado médico, você falta ali o serviço, mas esses 3 dias que você faltou, você vai ter que completar quando você finalizar o seu curso. É isso que o João está falando aqui, de pagar essa carga horária, né, João? Isso, exatamente. Então é uma situação bem complicada, né, eu já ouvi relatos de residentes que foram trabalhar doentes, né, justamente com essa preocupação da carga horária prática, né, de ter a obrigatoriedade de pagar essa carga horária. Então, isso é extremamente necessário ser debatido. Eh, Também a residência não tem como ser um padrão ouro se ela não reconhece a importância do residente, egresso para o Sistema Único de Saúde. Então a gente vê diversos processos seletivos, concursos, onde não reconhece esse processo de formação. Então se, a academia, né, a sociedade, a gestão do SUS fala que nós somos os profissionais padrão ouro, por que é que não se assegura, né, a nossa participação, a nossa contribuição para o serviço público de saúde após a nossa formação, né. Então, são debates importantes que a gente precisa falar sobre as residências multiprofissionais em saúde, em especial, né, e também sobre, esses espaços em que podemos ocupar e onde temos um poder de contribuição gigantesco, né, para a nossa população brasileira. É aquilo, né, quem cuida de quem cuida. Estão ali fazendo plantão, enfim, fazendo suas residências, e não tem um tempo de ter um atendimento psicológico, não tem um tempo de cuidar da sua própria saúde, devido a essa escala, essa jornada de 60 horas semanais.
É, que daí e daí eu acho que tá a importância, inclusive, dos residentes se engajarem politicamente, né. Uhum. A gente sabe que na pós-graduação como um todo, a própria pós-graduação no Brasil, apesar de muito avanço, ela não é democrática. Ela não é democrática para os residentes, ela não é democrática para quem faz mestrado e doutorado, porque a gente vive num ambiente que ele é muito propício, em especial para processos sociais como o assédio, né. Então a gente vê aí muito processos de assédio dentro da residência, dentro da própria pós-graduação stricto sensu, né. Então, a gente precisa discutir de como também os residentes eles podem engajar politicamente, né. O João traz aqui um ponto importante, que o residente é o que é mais interessado ali de poder reduzir a carga horária. E nós precisamos enfrentar esse debate, né. A gente sabe que, por exemplo, a gente não vai conseguir, reduzir a carga horária total para todos os perfis ao mesmo tempo, mas a gente precisa iniciar o debate. Qual é o melhor formato? Qual é o melhor projeto para a gente reduzir essa carga horária? O que não pode ficar é um residente tendo que cumprir 60 horas semanais, que aí não tem tempo sequer para ele estudar. Vejam, 60 horas semanais. Se a gente for aplicar 8 horas por dia, chega a ser uma escala 7 por 0, né. Então é disso que a gente está falando e de profissionais de saúde que precisam ter esse espa estão em um processo de formação continuada e precisam ali daquele tempo para poder inclusive se dedicar aos seus estudos, né, e essa é um pouco da realidade, né. E aí, João, eu queria que você trouxesse aqui um pouco para a gente como é que os residentes eles podem se organizar politicamente, né. A gente sabe que existe a Associação Nacional de Pós-Graduandos, mas a luta no cotidiano acontece muito na base, né. Então, para quem faz mestrado e doutorado, fica muito vinculado ali às associações de pós-graduandos e o residente, onde é que se encaixa aí nesse sistema do Movimento Nacional de Pós-Graduandos? Isso. Na NPG, né, como o Vinícius apresentou, nós trazemos a campanha Vida Além da Carga Horária, né. Então essa campanha é um espaço importantíssimo para a contribuição do residente na luta pelos nossos direitos, né. Então, esse espaço da NPG tem sido algo muito importante. No mês do estudante, no ano de 2025, né, o ano passado, nós realizamos a maior paralisação em toda a história das residências multiprofissionais em saúde, né. Cerca de 6.000 residentes paralisaram os serviços de saúde em todo o Brasil. Isso é um terço dos residentes no Brasil inteiro, tá? Isso. Então é um número muito expressivo e muito importante e entrou para a história das residências multiprofissionais em saúde e entrou com certeza também para a história da NPG. E isso sem contar com os residentes que participaram presencialmente da nossa paralisação, né. Lotamos 2 plenários da Câmara dos Deputados em Brasília, onde estivemos com bastante residentes, junto ao nosso lado, pautando os direitos dos residentes, né. E como resultado, logo em seguida tivemos a publicação da portaria que traz a Política Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, incluindo um benefício muito importante, né, que é o auxílio permanência hoje, que é dado aos residentes que têm a bolsa paga pelo Ministério da Saúde. Decidimos continuar com a campanha Vida Além da Carga Horária, porque essa política nacional ainda não representa o cenário ideal para os residentes, né, porque o principal desejo do residente, que é a carga horária, a redução da carga horária, ela não é contemplada dentro dessa portaria. Então a gente vai continuar lutando, vai continuar, levantando a bandeira da redução da carga horária pela NPG, para que a gente consiga, juntos, né, trazer esse feito, né, para dentro das residências multiprofissionais em saúde. É isso que é Deu pra justamente esse exemplo que o João trouxe é muito importante, né. Os residentes em saúde só conseguiram garantir agora eh, esse auxílio, né, da assistência estudantil a partir da luta, né, e não caiu do céu. A gente sabe que existe um governo aí progressista que olha o processo da saúde com muito cuidado, mas esse direito ele foi conquistado com muita luta, né, e foi fundamental a mobilização que nós fizemos lá em agosto de 2025, dia 14 de agosto, onde fizemos uma audiência pública. Só para trazer alguns números, foram mais de 300 residentes presencial em Brasília, como o João colocou aqui. Foram 2 plenários lotados, né,
e mais quase 7.000 residentes que assistiram online à audiência pública e à aula no Ministério da Saúde que nós fizemos. E a partir disso veio todo esse debate aí que trouxe aí a portaria da Política Nacional de Residência e aí a partir do final do ano passado, a conquista do auxílio. Por quê? O auxílio já era garantido para a residência médica, né? Mas os residentes multiprofissionais não tinham esse direito. Então aqui é inclusive um outro debate, essa diferenciação que existe da residência médica e da residência multiprofissional, né? Mas, para além dessa questão da carga horária, nós precisamos debater essa questão, né. E aí nos nossos minutos finais aqui desse debate, nós vamos precisar nos aprofundar, sobre isso, né. A NPG está elaborando um aprofundamento dessa cartilha para ouvir também os residentes. A nossa proposta é, de fato, conversar com muitos residentes no Brasil inteiro, com os coletivos de residentes que existem atualmente, para que a gente possa avançar essa proposta, porque é contraditório o principal debate público ser a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros e os residentes que estão inseridos nesse mundo do trabalho não serem contemplados, né. Então, nesses minutos finais aqui, eu queria ir já ao contrário, começar aqui pelo Christopher. Christopher, qual o seu recado? Você que inclusive não é residente, mas tem um olhar das residências do lado de fora desse mundo das residências, né. Qual é a importância política, inclusive para os residentes poderem se organizar, politicamente, né, nesse aspecto, em especial da disputa política que a gente vive no Brasil? Primeiro, minha solidariedade, né, a essa carga horária tão desumana. Eu acho que cumpre um papel estratégico e fundamental a organização. Se a gente não entender que nada na história desse país foi dado de graça, todo durante desde o período colonial até Primeira República, Segunda República, a democracia contemporânea que a gente tem hoje, todos os processos de conquistas para todas as categorias foi fruto de organização e luta. Então acho que é necessário que os residentes possam se engajar ainda mais. A ocupação que vocês fizeram em Brasília durante a paralisação foi uma resposta em torno disso. Mostrou que com a organização, com a mobilização é possível obter, mais direitos, né. Então eu acho que é necessário que a gente busque ampliar essa organização, dos residentes, né, busque conseguir dialogar inclusive com outras categorias, João Marcelo. Acho que é com outras categorias não, com outras modalidades, né, com a galera do lato sensu, com a galera do estricto sensu, mestrado e doutorado, para se solidarizar essa luta e ampliar esse debate, essa discussão de vocês. É fundamental a gente conseguir circular para sensibilizar mesmo as pessoas, saber o quão duro é enfrentar uma carga horária de 60 horas semanais dentro da residência. E a partir disso, dessa organização, conseguir fazer essa redução, da jornada da carga horária, né, e conseguir também ampliar mais direitos para os residentes. Então isso perpassa pela nossa organização a nível nacional, com todas as articulações com a NPG, com as articulações dos residentes, mas passa principalmente também pela nossa articulação local, dentro das nossas universidades, dentro dos nossos institutos, para que a gente consiga pulsar isso, né, tensionar, os professores, tensionar os coordenadores que acompanham as residências, em torno desse debate. Porque não dá para ficar fazendo, residência no precarizado, no sucateado, como tá isso, né. Saúde não tem uma pessoa que fala muito disso, né, que a saúde não é a ausência de doença, é um bem-estar biopsicossocial. E eu acho que é isso que precisa estar presente também dentro do debate dos residentes. Isso. João, qual é o seu E recado para os residentes? é muito importante que cada residente ocupe os espaços colegiados e de decisão dentro dos programas de residência, né? Seja ele dentro da coordenação, do colegiado da sua coordenação do programa, seja ele na Coremu, na Codemu ou na própria Comissão Nacional, como estamos lá representando os residentes, né? E somos nós que sentimos na pele as decisões que são tomadas nesses espaços. Então precisamos estar organizados e mobilizados para fazer com que a nossa luta ela seja conscientizadora, né? Que ela chegue nesses lugares e faça trazer esse sentimento de solidariedade ao que construímos no nosso dia a dia.
há um processo de alienação, né? Não tem como você estar dentro de um processo de 60 horas semanais e se sentir ainda com energia o suficiente para fazer outras atividades, né? Entendemos isso. Sentimos isso na pele, né, todos os dias. Mas é muito importante que a gente busque ali conversas, diálogos, né, com parceiros, com os nossos colegas de turma, fazemos essa força, né, porque o que é muito importante para fazer mudança nesse processo de formação é a inquietação. E nós, residentes, trazemos muito isso, né, porque não há como se conformar num processo de formação de 60 horas semanais. Então, esse é um pouco do recado aqui que a gente dá. Esse é um primeiro debate, né? A gente voltando a esse debate do Vida Além da carga horária, para que a gente possa, de fato, construir. Em especial, o João falou aqui, é muito importante os residentes se organizarem politicamente. E nós precisamos, inclusive, ter uma unidade muito grande no movimento nacional de residentes, né? Até porque a gente sabe que dentro do movimento nacional de residentes, a gente precisa levantar essa bandeira. E muitas vezes é apenas o residente que levanta a bandeira aí da redução da carga horária, né. Então, é muito importante você que é residente participar desse movimento do Vida Além da Carga Horária. Pode acessar aí, as redes sociais, o site da NPG para poder ter essa cartilha aqui, para vocês se debruçarem e também opinarem, né. Porque a gente está em plena discussão. Qual é a melhor carga horária para a gente unificar nas residências no país? Para o perfil hospitalar, para o perfil saúde coletiva, saúde da família, a gente tem aí diversos perfis e que cada perfil vai precisar a gente se debruçar sobre essa realidade, né. Então esse é um pouco desse episódio sobre as residências em saúde. Nós vamos ter mais episódios sobre as residências ainda nesta temporada, trazendo convidados e especialistas também do debate, porque a gente precisa se debruçar sobre o que a ciência diz, para que a gente possa ter um ajuste, encontrar qual é a justificativa pedagógica para a carga horária das residências ser 60 horas semanais. Então você que nos acompanhou até agora aí, compartilha esse episódio com teus colegas residentes, com teus professores, com todo mundo, e vamos criar uma grande frente ampla em defesa do Vida Além da Carga Horária, para que a gente possa reduzir no próximo período aí a carga horária das residências sem redução da bolsa. Isso aqui é muito importante para que a gente possa balizar todo o nosso debate político. Então é esse. Curte aí e coloca nos comentários também qual é o próximo episódio que você quer escutar e assistir aqui no Pod Pós, para a gente trazer. Inclusive, coloca a sugestão aí de convidados para a gente trazer aqui para o nosso Pod Pós e a gente conversar aqui abertamente sobre todos os processos de pós-graduação envolvendo a saúde, a ciência, a própria democracia e o futuro do Brasil.